O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bom dia para você. Com essas palavras confortantes, nós começamos mais um dia. Temos um pastor presente, temos um pastor que nos assiste nas nossas necessidades, temos um pastor que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstância da nossa vida. E é por isso que logo nas primeiras horas pela manhã nos levantamos, nos voltamos para Ele, abrimos o nosso coração, buscamos com todas as nossas forças, porque temos a certeza, sem a companhia dEle, sem a presença dEle ao nosso lado, nós não conseguimos alcançar a vitória nas áreas, nas batalhas que iremos enfrentar no decorrer do dia. Por isso que nesse momento nós somos benditos diante dos olhos dEle, porque somos os primeiros a buscá-lo pela manhã. A palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 116, o verso 17, a Bíblia diz o seguinte: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, o verso 17. Nós precisamos ter um coração agradecido e oferecendo sacrifícios. Sacrifício vivo é uma entrega pessoal a cada manhã. A cada dia nós precisamos renovar o nosso compromisso de pertencermos ao Senhor e dizermos para nós mesmos que nós não temos autoridade sobre a nossa vida, que Ele é soberano sobre cada um de nós e a cada dia nós precisamos renovar esse compromisso de nos colocarmos em Suas mãos. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 3, o verso 1. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O livro de Crônicas é tão inspirado quanto qualquer outro livro que nós possamos encontrar na Bíblia. O mesmo Espírito que inspirou o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e os outros livros é o mesmo Espírito que inspirou o autor do livro de Crônicas. Deixarmos de estudar o livro de Crônicas é menosprezarmos a palavra de Deus. Quando estudamos o livro de Crônicas, nós estamos dando um passo no crescimento do reavivamento espiritual. A data do livro de Crônicas, ela é pós-exílica. Ela aparece na terceira parte do cânon hebraico, no local onde está o livro de Malaquias. Quando nós estudamos o livro de Crônicas detalhadamente, nós podemos observar que temos um Deus missionário. Através das pessoas, das genealogias, os nomes que foram levantados por Deus, o intuito do Senhor era estabelecer um povo forte, uma nação que fosse missionária, uma nação que pudesse representar o seu nome aqui nessa terra, uma nação que pudesse atrair todos os povos da terra a entender que há um Deus Salvador, Criador e que um dia voltaria para buscar todos os filhos que crescem na sua pessoa. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, ela tem como foco a tribo de Judá. Algumas razões para isso. A primeira delas, porque nós encontramos na tribo de Judá o principal rei de Israel, o rei Davi. E da linhagem de Davi, as profecias apontavam que viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E na plenitude dos tempos, Jesus veio aqui a essa terra, morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito da vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus Cristo receberá a salvação de Deus. Como nós podemos fazer uma leitura no primeiro versículo do capítulo 3, a figura principal desse capítulo é a pessoa de Davi, cujas profecias apontavam que o seu reino seria eterno, embora a genealogia de Davi se estende até o exílio babilônico. As pessoas que são mencionadas aqui são as mais importantes, são as mais nobres, embora saibamos que após o exílio babilônico, nós sabemos que a dinastia de Davi se encerra. A própria palavra de Deus confirma que Jesus Cristo provém da linhagem de Davi. Portanto, a dinastia de Davi, a linhagem de Davi, ela é eterna. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ele se preocupa em nos mostrar quem são as esposas e os filhos de Davi. Os filhos que foram nascidos lá em Jerusalém. A linhagem de Davi também que se desenvolveu dentro do cativeiro babilônico. E a linhagem de Davi que também procedeu após o exílio babilônico. A genealogia de Cristo é traçada até Davi por meio de Natã. Isto é, através da genealogia de Maria. José, marido de Maria, descendia de Davi por meio de Salomão. No versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Tamar é a única mulher que procede da linhagem de Davi. Embora saibamos que ela não tenha sido a única,
Mas devido aos momentos difíceis que Tamar viveu, o seu histórico pessoal, o autor do livro de Crônicas se preocupa apenas em mencionar o nome dela. 1 Crônicas, capítulo 3, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá. O autor do livro de Crônicas se preocupa dos versos 10 aos versos 16 mencionar, citar os nomes dos reis que descenderam da linhagem de Davi e que provieram do trono de Salomão. O quarto, Salum, que também é chamado de Joacás, na verdade ele era mais velho do que Zedequias, mas reinou apenas 3 meses. Dos versículos 17 ao versículo 20, nós encontramos 7 filhos de Joaquim, mas nenhum deles se tornou seu sucessor. As tábuas encontradas em Babilônia mencionam que eram entregues a Joaquim e a seus 5 filhos rações diárias. Isso comprova, de fato, a existência dos filhos de Joaquim, embora nenhum deles assumiu o reinado de Israel. Eles não assumiram porque estavam no cativeiro babilônico, estava sob o jugo de Babilônia, portanto, não haveria nenhuma condição de poder governar porque estavam cativos. Nós encontramos no versículo 18 o nome de Senazar. Senazar foi aquele responsável que recebeu os tesouros do templo para retornar a Judá. Foi sobre a sua liderança que houve a primeira tentativa da reconstrução do templo em Jerusalém. Pouca coisa se sabe a respeito de Senazar. Não demorou muito para que ele pudesse ser eclipsado pelo seu sobrinho, Zorobabel, que logo em seguida assume muita importância nos livros de Esdras, Ageu e Zacarias. Zorobabel é um dos líderes que conduz o povo de volta à Palestina após o exílio babilônico no ano 538. Ele é um dos herdeiros do trono de Davi. Zorobabel é um príncipe, junto com Josué, sumo sacerdote, conduziu o povo retornando para a Palestina após o exílio babilônico, depois do decreto de Ciro. No versículo 24 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos com o nome de Odavivas. Ele faz parte da segunda geração de Atos e de Esdras, quando voltou do exílio babilônico no ano 457. A segunda geração dele teria vivido 400 anos antes de Cristo. Portanto, algumas pessoas datam o livro de Crônicas 400 anos antes de Cristo. Embora algumas pessoas acreditem que alguns nomes foram colocados depois do exílio para tornar o livro mais atual, como aconteceu também com o livro de Deuteronômio. Ele foi concluído após a morte do autor, após a morte de Moisés. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 3 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar a seguinte verdade no nosso coração. Hoje nós não precisamos temer. Nós temos um juiz, nós temos um governador que está sentado no seu trono. Muito em breve ele mesmo irá proferir as suas palavras: não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, e voltará aqui a essa terra para buscar os seus filhos, para que nós possamos viver com ele por toda a eternidade. Hoje é o dia de estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Supremo Juiz, nos colocando nas suas mãos, renunciando o nosso eu, vivendo as verdades que ele espera que nós possamos viver. A maneira como nós vivemos nessa terra, nós demonstramos a qual reino nós pertencemos, o reino do Senhor ou o reino desse mundo. A maneira como vivemos, nós colocamos e gravamos o nosso nome no livro da vida, ou então estamos dando autoridade para que Deus remova o nosso nome do livro da vida. Portanto, hoje é o dia de estarmos mais próximos, renovarmos a nossa aliança com o nosso Deus. Vivendo dessa forma, o próprio Salvador manterá o nosso nome escrito no seu livro com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não porque nós tenhamos méritos, mas porque nos tornamos amigos desse juiz. Portanto, através da sua justiça, irá atribuir a cada um de nós e nós iremos desfrutar de toda a eternidade em honra e mérito e glória pelo nosso Salvador Jesus Cristo. O autor do livro de Crônicas, por razões pessoais, ele omitiu e incluiu alguns outros nomes. O objetivo era muito simples, em revelar que da linhagem de Davi havia seres humanos como eu e você, pecadores, mas mesmo assim é dessa linhagem que provém o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Portanto, se aqueles homens poderiam fazer parte da família de Jesus, eu e você, na condição pela qual nós nos encontramos hoje, nós também podemos ser considerados da família do Senhor.
O que temos que fazer é aceitar o Senhor, é recebê-lo no nosso coração, é viver o seu evangelho, é vivendo a cada dia ao lado dele que o nosso Salvador irá nos chamar pelo nosso nome para que nós possamos nos encontrar diante dele e viver com ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos consagramos mais uma vez, abrimos o nosso coração, queremos pertencer a ti por completo. Por favor, Senhor, toma conta da nossa vida, molda o nosso ser. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.